Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Provavelmente, bom, gostaria também que fosse, né? O último vídeo aqui do semestre, aqui do canal do Loucos do Bando, né? Não sei se a gente vai fazer outra coisa aqui, talvez algum assunto super importante do Corinthians, mas contratação, sei lá, mas acho que não vai acontecer nada agora, pelo menos na época de Copa aí, que o elenco tá todo de férias também, né? Acho que a diretoria também deve ter tirado férias, né? Enfim, sobraram só assuntos políticos, né, que foram resolvidos aí com a expulsão do Augusto e do Andrés, né? Resolvidos assim, né? Jogaram pra torcida aí, jogaram pros cachorros, né? A cabeça deles aí, não que fosse resolver muito alguma coisa, mas já é algo, né, rapaziada? Enfim, e agora vai começar a época de Copa, né? E é bom até pra descansar um pouco de Corinthians, né, cara? Acho que fala aqui por mim, né? Mas acho que muitas pessoas podem também entrar nesse balaio, né? Dá até um pouco de alívio também, né? Quando fica sem jogo também, dá pra se dar uma relaxada. Eu mesmo vivo de forma bastante intensa o Corinthians, né? Realmente fico preocupado, fico puto, fico triste, né? O futebol, ou, na verdade o Corinthians, né? É uma parte importante da minha vida, né? E agora essa época de Copa do Mundo é muito legal, tá ligado, mano? Embora eu vá torcer pra seleção brasileira, como eu sempre torço, né? Pro Brasil ganhar. Queria muito que o Brasil fosse ex-campeão mundial nessa Copa. E ganhasse todas as Copas, né? Mas uma coisa que eu gosto muito da Copa do Mundo é essa primeira fase, né? Que vai acontecer aí. Enfim, acho muito legal ligar a televisão no horário casual e tá passando um Uzbequistão e Curaçao, tá ligado, mano? É uma coisa que eu acho... Eu gosto da primeira fase de Copa do Mundo. Eu acho que é a parte, inclusive, que eu mais gosto, pra te falar a verdade, em época de Copa do Mundo. Tá, pessoal? Mas a gente não vai falar de Copa do Mundo, não. Vamos falar aqui do futuro do Corinthians. E esse vídeo aqui é interessante de fazer, tá? Porque justamente eu tô fazendo ele porque eu acho que as minhas opiniões podem mudar drasticamente dependendo do que vai acontecer na janela. Então, quando o Corinthians voltar ao funcionamento, né, o elenco voltar, a gente saber das saídas e chegadas, a gente factualmente vai ter que fazer um novo vídeo em cima desse aqui, tá, pessoal? Mas assim, eu gosto muito de vídeos, gosto muito de opiniões, e tô tentando fazer isso, né, no momento zero, tá ligado, mano? O que seria no momento zero? É muito fácil você comentar uma obra pronta já, tá ligado, mano? Eu acho que as pessoas devem mudar de opinião, tá ligado, mano? Acho que é um exercício até de inteligência, né? Você absorvendo novas informações e tendo novos conhecimentos, né? Ter até novas opiniões, né? Então eu vou trazer esse vídeo aqui como se fosse no momento zero. Pô, Felipe, o que você espera do Corinthians pro segundo semestre, né, de 2026? Você tá confiante? Hoje, se eu fosse ingênuo, né, sem saber a questão da janela, que devem ter mudanças significativas no elenco do Corinthians, sim, eu estou confiante. Pode me chamar de idiota, de louco, de maluco. Eu acho sim que dá pra buscar o bi da Libertadores. Por quê? O Corinthians é o melhor time da América do Sul? Não, hoje em dia, longe disso. Mas eu acho que tem um time suficiente. Esse elenco atual mostrou que tem bala pra trocar, né? Tiro pra trocar com Palmeiras e Flamengo, que são os dois grandes bichos papões hoje na América do Sul, né? Enfim, idem na Copa do Brasil. Vai tudo depender do chaveamento. Vai ter aqui o Internacional, que vai ser um jogo dificílimo. Pode passar ou não. Acho que o Corinthians tem condições de passar pelo Inter. Enfim, mas serão jogos difíceis, né? Mas tem condição. O Corinthians tem condição de brigar contra todo mundo do Brasil, que são as grandes forças da América do Sul, né, rapaziada? Então, acho que o foco do Corinthians vai ser a Libertadores. Pô, ficou muito claro desde o início do ano aí na gestão, né, do governo Osmar Stabile, que no primeiro semestre o foco seria a Supercopa e ganhamos, e o segundo semestre a Copa Libertadores. E aí, de repente, se você é eliminado na Copa Libertadores, o foco visa ser, né, a Copa do Brasil, né? Eu acho que o Brasileirão tende a ser a parte mais chata do ano do Corinthians, né? A gente vai focar nas Copas e vai tentar buscar os títulos das Copas, né, pessoal? Só que assim, toda essa minha opinião que eu tô dando aqui vai levar muito em consideração a janela. A gente não sabe quem vai sair, especialmente, né? Então eu tô fazendo aqui uma análise como se ninguém fosse sair, fosse manter esse elenco. Se esse elenco, sem reforço, tá? Esse elenco de hoje fosse se manter para a temporada que vem, eu estaria confiante para tentar ganhar a Copa Libertadores ou quiçá aí um bicampeonato seguido da Copa do Brasil, né? Que seria o nosso penta, né? O Brasileirão não dá para fazer um campeonato de merda aí em 10º, né? Enfim, isso eu fazendo minha análise de hoje, tá ligado, mano? Com o que eu acho de futebol, com o que a gente tem em mãos, tá?
Eu não vou levar aqui pro campo do, ai, mas é muito pouco pro Corinthians, né? Ficar em 10º no Brasileiro. A gente sabe que é muito pouco, mas é o hoje, né? O hoje é esse. A gente trabalha em duas vertentes, né? Você vai pro campo, pro estádio, né? Apoiar o Corinthians para ganhar da forma como ele estiver e entender a situação que ele estiver, e ao mesmo tempo você cobra externamente, né, pro time melhorar para as próximas temporadas, né, pessoal? Só que o Marcelo Paes, desde que ele chegou no Corinthians, né, que o Fabinho Soldado deixou o Corinthians na virada de temporada, né, de 25 para 26, o Marcelo Paes chegou no Corinthians, né, e já disse meio que tava preparando a torcida, ó, o Corinthians vai ter que fazer vendas, né, o Corinthians tem as questões financeiras que a gente bem sabe, né, dívidas e tal, né, o Corinthians aí sempre vendendo o almoço para comprar a janta, né, pessoal? Então, acho que agora vai ter que ter, de fato, algumas vendas. Acho que o Paes falou mesmo, né? O Marcelo Paes falou que a meta orçamentária seria de 150 milhões de reais aí para o Corinthians continuar com um funcionamento interessante, né? Para pagar salários, né? E quiçá até reforçar a equipe no meio da temporada. E aí, pessoal, para fazer essa grana, você tem alguns jogadores que são muito importantes, principalmente agora no trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que as duas figuras principais de fonte de receita talvez sejam o André, que é o volante do Diniz, e o Breno Bidon, que é um quarto homem de meio campo, nosso meia-direita atualmente, né? Com a inserção do Memphis, talvez o nosso meia-esquerda, né? O Breno Bidon sempre joga com o Fernando Diniz, né? Essas duas figuras têm bastante possibilidade de ser vendidos, né? E trazer um bom dinheiro para o Corinthians. E são figuras importantes para o trabalho do Fernando Diniz. Eu não sei se teria uma reposição à altura. Factualmente não, tá? Porque teria que contratar um jogador mais velho. Tá se falando aí de Bakayoko lá, né? Um jogador volante francês, né? E tal, né? Que não joga não sei há quanto tempo, né? Enfim, então já teria mudanças, né? Isso prevendo que fosse sair apenas um ou dois, né? A gente não sabe se o Corinthians vai conseguir vender bem. O histórico do Corinthians é de vender pessimamente. Vocês lembram aí no Paulistão lá, quando quase venderam pro Milan o André? Iam vender muito mal. Supostamente, aí, segundo o craque Neto, né, vai vir uma proposta do futebol português pelo André, né, que deve ganhar mais aí, o Corinthians deveria lucrar mais aí com a saída do André, mas a gente não sabe. Fora que tem outras figuras também, né, os laterais do Corinthians estão indo bem, né, falaram aí de Mateuzinho na Rússia e tudo mais, né, esses dois caras eu não venderia, tá, pessoal, por nada, até se viesse uma proposta muito boa, Mateuzinho e Matheus Bidu. Não só no Corinthians, não só no futebol brasileiro. A gente vive uma crise de laterais. E por mais que a gente reclame muitas das vezes de Matheus Bidu e Mateuzinho, se você for ver a nível Brasil, eu acho que eles não devem para ninguém aqui no futebol brasileiro. Não deve para Giai, para Piquerez, para Ayrton Lucas, para Alexandro, quem mais? Para Varela, que são os tops aí do mercado, né? Que estão aí no Flamengo e no Palmeiras, né? Kelvin, enfim. Eu acho que é o mesmo nível, pelo menos, tá ligado, mano? Então eu farei de tudo pra manter eles, né? Pra ter essa manutenção nesses jogadores. E aí você tem outros jogadores, né? O Yuri Alberto já desejou publicamente aí, né? Manifestou publicamente o desejo de sair do Corinthians, né? Sinceramente, quer ir embora vai, tá? Eu sei que ele é importante pra questão tática do Corinthians, né? Gostaria que ele ficasse, mas se quiser também ir embora, vai, tá ligado, mano? Não vive um momento legal e tá forçando a saída, sabe? Pode virar uma laranja podre aí. E você tem o Memphis Depay, né? O Memphis Depay aí, que não sabe se renova, tem a questão contratual dele aí, o contrato vence no final de julho, parece, né, que o Marcelo Paes falou. Era de gosto da diretoria do Corinthians, né, que fosse tudo resolvido, né, da diretoria do Corinthians não, né, mas sim do Marcelo Paes, né, que fosse tudo resolvido antes da Copa. Não vai acontecer, né, infelizmente vai ficar essa novela de Memphis Depay fica ou não no Corinthians, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, vamos supor que saiam esses dois aí, o Memphis e o Yuri Alberto. No elenco você não tem jogadores centralizados ali que dariam conta do recado. O Pedro Raul é esse nome? Foda, né? O Guinegão tá em uma fase, teve lesão, também não teve nenhuma oportunidade ainda com o Fernando Diniz, né? Você tem jogadores ali pro lado de campo, né? O Lingard, né? Enfim, o próprio Vitinho, que também não tá bem, né? Então o Corinthians factualmente teria que ir pro mercado, tá ligado, mano? E não tem bala na agulha. Ou seja, esse time do Corinthians, além de ser um bom time atual, né? Eu acho, ele tá entrosado, né? Esse time foi montado lá na metade de 24. Faz 2 anos já e praticamente a base do time não saiu, né? Quem saiu? Saiu o Romero, saiu o Maicon. O Maicon chegou a ser titular ferrenho, né? Com o Dorival. Mas não muito bem quisto pela torcida. A gente não gostava dele no time, né? Saiu o Martinez, que foi importante, né?
Quem mais? O Romero, né? Mas o Romero já era reserva, já o Thales Magno também já era reserva. Mas se você for ver as figuras ali, ó, no gol, o Hugo Souza se manteve. A dupla de zaga era Ramalho e Gustavo Henrique, né? Houve uma melhora com o Gabriel Paulista no lugar do André Ramalho. Na esquerda você tinha a opção do Bidu e do Angileri, tá bem coberto ali, né? Na lateral direita você tem o Mateuzinho, agora contrataram aí o Pedro Milans, né? O Mateuzinho viveu toda a trajetória, né? O meio campo com o Ranielli, depois com o Alex Santana, depois com o Charles, com o Martinez, com o Carrilho. Grande parte dos jogadores ainda estão, né? Menos o Martinez, né? Aí você teve o Igor Coronado, o Garro se manteve, Memphis Depay, o Yuri Alberto, né? Então assim, o time titular tá há um bom tempo aqui. A força desse time é o entrosamento, inclusive para jogos grandes, né? Então assim, a gente vai ter que refazer esse vídeo sabendo como é que o Corinthians sobreviveu a essa janela. Isso é fato. Hoje, no momento zero, com esse elenco atual, eu acho sim que dá pra buscar uma das Copas, mano. Eu acho que o foco seria sim buscar a Copa Libertadores, né? Se você for ver o chaveamento, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas acabou passando o timing também, né? No momento, quando saiu o chaveamento, eu falei, porra, dá pra chegar ali. A decisão vai ser numa eventual semifinal contra um Flamengo e Cruzeiro, né? Mas o Corinthians tradicionalmente é difícil de passar de times gringos, né? O Corinthians sempre tem dificuldade nas oitavas, né? Enfim, agora vai ser o Rosário Central. Aí depois eu tinha visto uma análise do Vessone que seria até mais legal cair por outro lado. Já pensou ter um Corinthians e Palmeiras nas oitavas? Mas olha a mamata que o Palmeiras pegou no chaveamento. E aí, pô, Corinthians e Palmeiras, o duelo se iguala, né? Clássico, o Corinthians faz o inferno, Itaquera vai daquele jeito, a torcida se mobiliza. A gente dá um jeito de passar, tá ligado, mano? No externo ali. Faz a mesinha de pimbolim tremer pro nosso lado, né? Só que foi o que eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele falou, cara, tem isso, mas o Corinthians ele teria depois uma pressão de chegar longe na competição, que talvez seja importante essa pressão já estar agora. E o que quer dizer isso, né? O Corinthians eventualmente passando do Palmeiras, caso tivesse caído do outro lado, né? De vez ser o Cerro Porteño, né? Fosse o Corinthians, pô, teria um chaveamento até as semifinais bastante tranquilo, né? Platense, Coquimbo, Fluminense, né? O LDU é difícil lá, né? Mirassol, mas o Corinthians teria uma pressão pra ele. No lado da chave que a gente tá, cara, pelo menos é a forma como eu penso. Eu acho que a gente pode passar, acho que tem um leve favoritismo, tanto contra a Inter, tanto contra a Rosário Central. Mas é papo assim de 52-48, sabe? 51-49, é difícil, tá ligado, mano? Vai ser jogo duríssimo contra o Rosário Central e depois, caso passe do Central, vai ter outro jogo duríssimo contra a Católica ou o Estudiantes. Então seria interessante, sabe, viver esse jogo a jogo. Eu acho que pra esse elenco é interessante, sabe, a arma na cabeça. Talvez seja importante, né? Eu fiquei depois mais com essa teoria do meu amigo, né? Que é ver jogo a jogo do que ver o macro, né? O Corinthians é muito isso, né? Pô, não vai dar, vamos lá e deu, tá ligado, mano? Agora, quando você tem aquela ansiedade de ver algo muito lá na frente, não acho que é muita pegada do Corinthians. A pegada do Corinthians é mais ver o jogo a jogo, tá ligado, mano? O que precisamos fazer pra ganhar esse jogo? Pra ganhar esse confronto? Pra eliminar os caras, tá ligado, mano? Foi assim na Copa do Brasil ano passado, né? Já de primeira veio o Palmeiras, pô, não vai passar. A torcida se mobilizou, vai passar sim e passou, tá ligado, mano? Aí o caminho se destravou. Claro, depois teve desafios importantes, como o próprio Cruzeiro também, que vinha talvez em melhor fase do que o Corinthians, né? Mas enfim, cara, é o que eu falo. A Copa do Brasil tem o Inter pra falar, depois a gente não sabe, né? Vai ter depois sorteio, aí depois aparece o caminho, né? Das quartas até a final da Copa do Brasil. Aí isso é mais pra frente também, né? Mas a princípio hoje, pelo menos pras quartas, acho que a gente chegaria. Contra Rosário e contra a Internacional. Mas a gente não sabe se vai ser esse mesmo Corinthians até lá. Essas são minhas projeções iniciais, tá, pessoal? O brasileiro acho que vai ser levado de qualquer jeito. O brasileiro ele pode se complicar caso o Corinthians tenha uma limpa fudida no elenco, saia muitas pessoas, aí a nossa realidade pode ser de fugir do rebaixamento. Porque a nossa realidade hoje foi de fugir do rebaixamento, mas foi muito por vagabundagem dos jogadores. O Corinthians não tem o melhor elenco do Brasileirão, mas ele não tem um elenco ruim. Os caras são bastante acomodados, né? Até ganhou 2 seguidas, tá em 10º já, tá não sei quantos pontos, pouquinhos pontos da zona de classificação para Libertadores. Mas tudo pode mudar caso o elenco se enfraqueça muito para o segundo semestre de 2026. Mas vamos ver. Agora acho que vai ter uma lacuna aí de notícias, tá, pessoal? O que foi agora muito rumor, né? A janela acho que nem abriu ainda, né? Enfim, quando a janela abrir, quando tiver notícias mais concretas, a gente volta a conversar mais. E com certeza vai ter que fazer um vídeo novo, né? Do que esperamos para o segundo semestre de 2026, assim que a janela fechar, ou assim quando a gente fizer as suas movimentações, certo? Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês veem do Corinthians aí pro segundo semestre? Quero saber
Palpites hoje, no momento zero, e o que vocês esperam da janela do Corinthians para o segundo semestre. Vocês estão aterrorizados? Estão tranquilos? O que vocês pensam sobre? Tá, pessoal? Dito isso, vai Corinthians, tá, pessoal?